Bem, pessoal, nós vamos fazer aqui uma breve resumo dos conjuntos numéricos até hoje estudado. O primeiro, que a gente aprende é o conjunto dos números naturais, representado por N, que são os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticência. O Z, que é o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, com o sinal de mais ou não, e os números negativos, o sinal de menos. Logo depois a gente estudou o Q, chamado conjunto dos números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de frações, ou seja, o numerador, que é o número de cima, pode ser qualquer número, e o denominador só não pode ser zero. Os números racionais são os naturais, os inteiros, as frações, os números decimais e as dízimas periódicas. Isso aqui é só para relembrar. Depois a gente estudou o I, números irracionais. São aqueles números que não podem ser transformados em fração, que são eles, as dízimas não periódicas, as raízes inexatas, o π, muito conhecido. E por último, a gente tinha estudado os números reais. Os números reais são os números racionais unidos com os irracionais, ou seja, todos os números que a gente conhece. E o único tipo de número, melhor dizendo, que não era real, que não pertencia aos números reais, era aquele tipo de raiz que aqui era par, 2, 4, 6, e aqui era um número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 4, de menos 25, são as raízes mais usadas. Mas não só raiz quadrada, pode ser raiz quarta, raiz sexta, tá? Só um exemplo, raiz quarta de menos 16. A gente dizia que não pertencia aos números reais. Por quê? Porque não tem real nenhum número que multiplicado ele por ele vai dar menos 1, menos 4. Ou um número multiplicado 4 vezes vai dar menos 16. Então, de acordo com isso, os matemáticos antigamente, eles procuraram descobrir um novo tipo de número, chamado conjunto dos números complexos, que vai ser representado pela letra C. A partir de hoje, esses números serão novos para vocês. Os números complexos, eles devem ser tais que possam ser somados, multiplicados as operações básicas e também possibilitem a extração, principalmente da raiz quadrada de números negativos. Por exemplo, a partir de hoje, nós vamos aprender que existe raiz quadrada de menos 1, de menos 4, menos 25. Como? É bem simples. Os matemáticos, antigamente, eles acharam melhor escrever, definir o número complexo na forma algébrica. Como é essa forma algébrica? Z, é um número complexo, escrito nessa forma aqui, A mais BI. O A e o B são números reais. E o mais importante é essa afirmação. O I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Bem, esse Azinho aqui, como é um número, ele vem sozinho, ele é chamado parte real, real de números complexos. E quando tiver com esse I, o B é a parte imaginária, IM, imaginária, tá? Então, a parte real é o número sozinho, a parte imaginária é o que vem acompanhado da letra I.
Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Se eu tenho um número elevado a 2 para dar menos 1, eu procuro a raiz quadrada de menos 1, que é mais ou menos. Então, ó, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 1 é i. Por que i? Porque já foi dito, i elevado a 2 é menos 1. Do mesmo jeito, se fosse menos 4, seria mais ou menos 2i, menos raiz quadrada de menos 25, mais ou menos 5i, tá? Isso você pode escrever assim, ó, só um exemplo. Menos 20, raiz quadrada de menos 25, eu posso escrever 25 vezes menos 1, né? Porque menos 25 é um número multiplicado por menos 1. Como i ao quadrado é menos 1, eu posso transformar para i ao quadrado. 25 é 5 elevado a 2. E vocês aprenderam anteriormente que quando o índice é igual ao expoente ou aos expoentes, a gente pode cancelar. Por isso que a resposta fica assim. Por que mais ou menos? Porque um número elevado a 2, ele pode ser positivo ou negativo. Continuando, eu coloquei aqui alguns exemplos. Se eu escrevo assim, ó, número complexo z, 5 mais 3i. Bem, quem é a parte real? É o 5, que é o número sozinho. Quem é a parte imaginária? É o 3. Por quê? Porque está acompanhado do i imaginário. 2 menos 4i, ó, mesma coisa. A parte real é o número sozinho, 2. A imaginária, menos 4. Quando acontecer só isso, ó, só número complexo com a menos 2, a parte real é menos 2, a imaginária é 0, porque não tem, né? Portanto, nós dizemos que esse número é um número real, porque não tem a imaginária. Se acontecer de, por exemplo, igual a 5i, a parte real é 0, a imaginária é 5, porque está acompanhado do i. Portanto, né, nós dizemos que esse número é um número imaginário puro. Então, quando é que um número complexo é imaginário puro? Quando a parte real for 0. Quando é que ele é real? Quando a imaginária for 0. E as operações básicas, as principais, vamos iniciar. Olha, somar, você soma real com real, 5 mais 2, 7. Imaginária com imaginária. 3i menos 4i é menos 1i, que não precisa. Do mesmo jeito, é a subtração. Só que tem que ter cuidado na subtração para fazer aquele famoso jogo dos sinais. Ó, menos por mais, menos por menos. Por isso que mudou. Aí, ó, 5 menos 2, real com real. 3 com 4, imaginária com imaginária. Quando for multiplicação, você pode usar aquela famosa propriedade distributiva, pode representar também multiplicação de polinômio por polinômio. 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos 4i, ó. 3i vezes 2 e mais 3 vezes menos 4. Tá aí, ó, o i, ó. I elevado a 2, porque i vezes i. Aí, ó, 10 são semelhantes, sinais diferentes, usa o sinal do maior e subtrai. I elevado a 2 foi dito anteriormente que é menos 1. Só lembrando, i elevado a 2 é menos 1. Aí, ó, 10 menos por menos dá mais. Esse 10 é real, e esse também, esse 12. Então você soma e a nossa resposta é essa. E eu peço, por exemplo, calcule i elevado a 11. I elevado a 11, se a gente usar uma propriedade, ó, i elevado a 10 vezes i. Repete a base, soma os expoentes.
Quando for número ímpar, é só você transformar de forma que apareça um número par, somando os expoentes. Aí, por que eu peguei i elevado a 2 e escrevi assim, de novo? Porque o i elevado a 2 é igual a menos 1. Aí, se i elevado a 2 é menos 1, mudei. Um número negativo elevado a um expoente ímpar é negativo. Então, o cálculo é menos i. E agora, eu vou deixar um tempinho para que vocês leiam isso aqui, Eu botei a observação. Como vocês já têm o livro Matemática, Contexto e Aplicações, né, do Luiz Roberto Dante, né, é o livro de vocês, eu gostaria que vocês abrissem nas páginas 176 até a 178, fizessem uma leitura do assunto, observar os exercícios resolvidos que aparecem aí e logo em seguida responder essas questões de 1 a 8 para essa semana a gente corrigir, tá bom?